Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, eu espero que sim. Hoje, gente, eu vim conversar com vocês a respeito de um filme belíssimo que eu assisti na Netflix. Um filme brasileiro, um filme de grande sensibilidade. Talvez algumas pessoas estranhem o fato de eu estar falando que o filme é belíssimo, porque ele tem algumas cenas meio que polêmicas, cenas que aparentemente dão a impressão de não se tratar de coisas boas. Mas quando eu estou falando que é um filme belíssimo, eu estou falando a respeito das, como eu poderia dizer, das reflexões que esse filme pode nos dar. E mesmo que seja um ambiente onde as pessoas cometeram grandes erros, nós vemos que muitas dessas pessoas, elas têm um bom coração. Apenas o que faltou nelas foi uma certa orientação, alguém que lhes explicasse o que fazer diante de tais problemas. Bem, você já sabe o nome do filme porque é o título dessa resenha. De vez de termos uma resenha literária, nós estamos tendo uma resenha cinematográfica? Talvez seja esse o nome correto. A resenha do filme Boa Sorte. Esse filme Boa Sorte, ele tem como protagonista a Débora Seco, participação especial da Cássia Kiss Magro, da Fernanda Montenegro, e tem um rapazinho que é o principal, que, me desculpe, eu esqueci o nome, mas também não fui atrás, porque eu acho que nem precisava citar o nome da Débora Seco, da Cássia Kiss, da Fernanda Montenegro. E aliás, eu acho que também é um filme que você não precisa colocar nomes nos personagens. O importante nessa película, olha só que chique falar película. O importante dessa película é a questão dos personagens, os fatos, as suas ações. Então, belíssimo filme para comentar. E agora eu vou começar dizendo coisas que eu vi que são interessantes e com aquele cuidado que vocês sabem que eu tenho, vocês que acompanham o canal, de não dar nenhum spoiler. Bem, o filme ele começa com um rapaz sendo entrevistado por uma psiquiatra e é o princípio da sua internação. E ao longo da história, esse rapaz ele faz amizade com uma moça um pouco mais velha. Essa moça, ela é muito bonita, embora ela esteja com a aparência um pouco acabada por conta dos seus sofrimentos, de uma certa tristeza e pelo uso das drogas. Eles começam a conversar e entabular uma amizade. E essa amizade ela vai progredindo para uma espécie de amor. O jovem mais novo, um adolescente, ele se apaixona por essa moça mais velha. Diante desses atos, nós vamos percebendo que os dois, apesar de estarem mal orientados, eles têm uma intenção muito bonita. Eles almejam a felicidade. Eles querem sorrir, eles querem dançar, eles querem se confraternizar. Em meio a tudo isso aparece também a presença de um amigo, que ele diz para o nosso protagonista que a moça mais velha em questão, ela é a melhor amiga dele. Que ele sente assim que tem uma coisa de irmãos nela. E nós vamos percebendo a sinceridade dos personagens. Os personagens fazem coisas erradas não porque são maus, mas por causa daquilo que eu estou lhes dizendo. Porque eles são mal orientados. Nisso, nas conversas que nós percebemos entre o nosso protagonista, o nosso adolescente e a moça mais velha, acontece uma cena, gente, que eu acho assim maravilhosa. Ela pede para ele contar um segredo.
algo que ele nunca falou pra ninguém. E ele diz: eu fico invisível. Na hora que ele falou eu fico invisível, eu pensei: meu Deus, ela vai dizer: não, você não fica invisível. É impossível você ficar invisível. Não, mas ela cata a ideia. Ela pergunta, ela se interessa, ela não critica, ela acolhe. Eu achei isso fabuloso. Às vezes um psiquiatra, um amigo, um pai, quando o jovem se expõe e fala alguma coisa, a primeira tentativa do pai é rejeitar. Não, você tá louco, você tá maluco, você não tem Deus no coração, você precisa rezar, você precisa fazer isso. Não. A moça mais velha simplesmente escuta. Você fica invisível como? Conta pra mim. E ele diz: eu tomo um determinado refrigerante aí de laranja, que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda, embora no filme fala-se o nome desse refrigerante, com um remedinho aí, e eu fico invisível. E no momento que ele está contando para ela o seu poder de invisibilidade, aparecem as cenas. Então ele toma o refrigerante, toma o remédio, e ele sai caminhando pela casa e pela rua. E é interessante que nós vemos que ele não fica invisível de verdade, mas ele fica invisível. E por que que ele fica invisível? Por que que ele se sente invisível? Porque na casa dele ninguém olha para ele. É como se ele não existisse. Ele passa pelo pai, pela mãe e simplesmente não tem um bom dia, não tem um boa tarde, não tem um boa noite. Ele caminha e ele chega na rua. Na rua aparece uma pessoa com celular e a gente já imagina o seguinte: ah, ele tá invisível porque tá todo mundo tão focado no celular que o celular é a culpa. Então ninguém olha pra ninguém. Mas não, não é somente o celular. Eu achei isso muito bacana. Até as pessoas sem celular. Ele caminha pela rua e ninguém vê. Isso demonstra que na realidade nós ficamos invisíveis. Nós estamos invisíveis nessa sociedade. Porque eu fiz o teste. Depois disso eu fiquei tão impressionado com o filme que eu resolvi fazer uma caminhada. É claro, eu não tomei o refrigerante, eu não tomei o remédio, eu caminhei. E é incrível. Ninguém me viu, ou eu tive a impressão que eu não estava sendo visto. As pessoas estão tão individualistas, elas estão tão fechadas nela mesmas, que elas não percebem a presença do outro. E no decorrer da história que ele tá falando pra moça, ele só diz uma coisa: só não pode tocar, porque aí se tocar, acaba tudo. Aí mostra uma cena que ele toca numa moça, a moça fica agressiva, tal. Mas enquanto a gente não toca no outro, assim concretamente, não bate um dedo, sei lá, nós estamos invisíveis. Essa foi, assim, a cena mais marcante do filme. Depois a cena vai fazendo com que progrida esse romance entre o rapaz. Nós percebemos que o rapaz está se encantando por ela e ela também se encanta por ele, assim, de uma maneira assim muito sincera. Então eles para demonstrar esse amor, nessa busca da felicidade, aí eu volto à questão deles serem mal orientados. Eles tomam alguns remédios escondidos, espécies de drogas para se sentirem bem. É a forma que eles encontram para viverem esse amor. E eu não estou querendo defender o uso delas, fique bem claro. Eu vou frisar. Eu acho que a gente, diante de pessoas como essas, nós temos que ver o que você tem de bom. Ah, você acha que você vai demonstrar, você quer demonstrar esse amor? Então demonstre de outra forma. E o rapaz, ele é virgem. Ele nunca tinha tido uma relação. E ele tem a primeira relação com a moça. Aí chega um momento que ele quer repetir. E ela pergunta: você tem camisinha? Porque na primeira vez ele conseguiu. E ele diz que sim. Só que na realidade ele não tem. Ele finge que tem. Ele pega um pacotinho, sabe, daqueles de açúcar no escuro. E ele tenta ter a relação.
E na hora que ele vai ter a relação, ela podia muito bem, no momento que eles estavam lá se curtindo, ter deixado a coisa rolar. Mas aí nós vemos como que ela era sincera no amor. Não, você tá louco? Você não pode arriscar sua vida. E ela não deixa. Então, mais uma vez, comprovando que ela tem um amor por ele, mas ele não quer saber. E aí, comprovando que ele tem esse amor, mas ele está executando esse amor da maneira errada. Mas, de certa maneira, ela teve um pouco mais de maturidade que ele e não permitiu que a coisa consumasse, que a coisa fosse para o finalmente e ele ter entrado numa doença que não teria necessidade de ter. Quando ela percebe, e isso é bem marcante, que a coisa está evoluindo de um amor, de vez dela explicar, aí ela tem o seu momento de imaturidade, de vez ela explicar para ele que, olha, desse jeito não dá pra gente viver esse amor, você está agindo da maneira correta. O que ela faz? Ela, percebendo o encantamento dele, isso também é um vlog, sabe, gente? Porque é a realidade. Ela continuando vendo isso, o que ela faz? Ela chama ele pra encontrá-la, só que ela tem relação com outro rapaz. Como ele não escutava que ela não era a pessoa certa naquele momento, para se livrar dele, pode parecer contraditório, como prova de amor, ela tem a relação, ele fica muito magoado com ela e ele sai desesperado. E aí eles se afastam. Foi a única forma que ela encontrou. Triste, mas verdadeiro. O que esse filme nos faz pensar? O rapaz, ele tinha sede de amor. Vivia numa família totalmente desestruturada. Uma família que não o acolhia. Uma mãe e um pai que não lhe enxergava. E ao mesmo tempo eu já posso adiantar que nós temos esses problemas em muitas famílias. Muitas pessoas, muitos pais não enxergam seus filhos. E enxergar não é somente olhar, mas é escutar também. Porque existem pais que olham para os seus filhos, mas na realidade eles não veem de fato seus filhos. Eles enxergam outro ser e eles querem impor as suas opiniões. Eles não perguntam como o filho se sente, qual o sentimento que o filho tá ali guardado, o que é importante, que tipo de amor o seu filho precisa. Não, os pais simplesmente querem fazer suas vontades e às vezes vem com aquela desculpa, tem que honrar pai e mãe. Mas se esquece que, pais, vós não irriteis vossos filhos. E tem pai e mãe que infelizmente faz isso com seus filhos. E achando que está dando uma boa educação, mas não tem nenhum pingo de amor. O filho fala, ele não tem aquela atitude que a protagonista, a moça mais velha, teve. Você fica invisível? Por que você fica invisível? Não. Os pais simplesmente, quando o filho começa a desabafar, já sai tocando pedrada, não procura entender. Mas por que, meu filho, você está se sentindo invisível? Por que, meu filho, você está triste? Por que, meu filho, você tem essa carência? Não, tem pai que é uma metralhadora. O filho começa a falar... E não escuta. E se você fizer uma entrevista com os pais, o seu filho gosta de quê? Qual é a comida do seu filho? Seu filho está feliz? Seu filho está triste? O pai vai dar a resposta que está na cabeça dele, mas que não corresponde à realidade. Vão inventar respostas. O filho tem um comportamento A e o pai e a mãe vão dar um comportamento B. Essa é a grande verdade. Aí eu já me lembrei de uma cena fantástica no filme. E essa também é uma cena que marcou bastante. Lembra que eu falei que eles tinham um amigo que eles fizeram lá, que também estava nessa coisa que falava da irmã, essa aqui é uma irmã? Esse amigo, ele diz o seguinte numa das cenas: a gente se interna, mas a terapia é para os nossos pais. Eles vêm nos visitar,
ficam alguns minutos, conversam com outros pais ou com o psiquiatra, se dão as mãos, desabafam, choram e eles se sentem felizes no final das contas, porque eles descobrem que tem um pai e uma mãe pior que eles. Ou seja, na realidade o pai e a mãe não estão muito preocupados com o filho em si, mas em tirar o peso da culpa de algo que eles fizeram errado. E essa é uma coisa que deveria ser mudada. Pai e mãe, vocês têm que começar a encarar de frente. A culpa nem sempre está no seu filho, como vocês acham. Às vezes a culpa está em si mesmo. Sabe? Papai e mamãe, olhem para si. E vejam os seus erros, avaliem, se corrijam. Corrijam sua postura. Não fica culpando seus filhos. O que você está falhando? Você tem diálogo verdadeiro com seu filho? Diálogo não é palestra. Que você chega e fala. Diálogo é escutar, é entender, é deixar que seu filho mostre o coração deles. Enfim, filme Boa Sorte é um filme fantástico, um filme que traz grandes reflexões e eu, sem sombra de dúvidas, eu recomendo esse filme. Eu acho que vale a pena refletir. Eu acho que é um filme muito assim, que vai fazer muito mais efeito para os pais que têm aqui aquela necessidade. Lembrando que eu não estou defendendo os usos, os comportamentos, mas eu estou querendo dizer que nós temos que olhar as intenções, o bom coração das pessoas, as suas necessidades, a sua vontade de ser felizes e fazer com que eles vivam essa felicidade, esses sonhos de uma maneira correta, de uma maneira saudável. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!